No vídeo de hoje nós vamos falar sobre autonomia. Se você já deixou de ir a algum lugar ou realizar alguma atividade por conta da dor, não se preocupe, você não está sozinho. Isso é muito comum. Então, fica comigo até o final, que eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar a recuperar a sua autonomia. Olá pessoal, sou o Felipe Tcheca, personal trainer e criador do Código Zero Dor. No vídeo de hoje vamos falar sobre autonomia, que é a nossa capacidade de gerar a nossa vida levando em consideração os nossos princípios e vontades. Então, você consegue realizar as suas atividades de acordo com as suas vontades? Principalmente as atividades relacionadas a questões físicas. Você tem autonomia para fazer o que você tem vontade? E quando eu não tenho essa autonomia? E quando eu perdi a minha autonomia, principalmente numa condição de dor? Me tornei dependente de alguém para realizar determinadas atividades. Me tornei dependente de ajuda porque não consigo fazer determinadas coisas. Já aconteceu com você? Você ficou com essa dor por quê? Como surgiu essa dor? Essa resposta pode te ajudar através de um vídeo que eu já tenho no canal. Dá uma acompanhadinha aqui no link abaixo. Tem um vídeo um pouco mais específico sobre dores articulares. Você não precisa ser refém dessa dor desde que você decida buscar ajuda. A dor articular, ela tem uma ligação direta com a diminuição de autonomia. Mas para preservar a sua autonomia, começa através da conscientização de hábitos saudáveis. Então, a qualidade de vida, a expressão tão usada no meio da saúde, chamada de qualidade de vida, ela tem uma relação direta com hábitos saudáveis, definindo assim uma condição de longevidade. Quando a gente fala em longevidade, a gente entra numa questão que é o envelhecimento. Então, são 3 fatores relacionados: qualidade de vida, hábitos saudáveis e envelhecimento. Todos eles ligados diretamente com a autonomia. Eu tenho um aluno que começou a fazer atividade comigo com 58 anos. Ele estava com sobrepeso, ele tinha dores articulares, principalmente na região lombar e do joelho. Ele começou a praticar regularmente atividade física e com mais ou menos uns 65 anos, ele já estava numa condição muito melhor. Então ele decidiu começar a corrida, começar a praticar corrida de rua. Incentivei ele, orientei, e com 70 anos ele fez uma maratona. Com certeza, ele com 70 anos estava melhor do que quando ele tinha 58. Então vocês podem perceber que a condição, a idade cronológica, a idade da pessoa não tem muita relação com a condição física. Muitas vezes uma pessoa mais jovem tem uma condição física pior do que uma pessoa mais velha que tem hábitos saudáveis. Então essa relação de idade e qualidade de vida e condição física são diferentes. Então é algo que a gente precisa começar a se conscientizar. E quando que eu devo me preocupar com o envelhecimento? Bom, basicamente é hoje. Mas o nosso envelhecimento começa lá na infância, a partir do nosso nascimento. As nossas células já começam a morrer. Então, todo dia seguinte, eu estou mais velho do que no dia anterior. Na questão metabólica, o meu envelhecimento ele começa a partir dos 30 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. É onde a nossa condição de força, a nossa secreção de hormônios começa a diminuir. Então, é o momento de se preocupar. Porém,
Se é uma criança que não teve hábitos saudáveis na infância, consequentemente, quando ela chega na fase adulta, ela vai ter uma condição pior do que aquela criança que teve uma condição, uma consciência da família maior. Então, sempre é necessário a gente cuidar da nossa qualidade de vida já desde a infância. Então, hoje é sempre melhor do que amanhã e sempre melhor do que o nunca. Então, recapitulando, a qualidade de vida tem uma relação direta com o envelhecimento. Então, tudo que você faça em prol da sua saúde, seja hoje, seja lá na sua infância ou amanhã, tem um reflexo direto no envelhecimento. Se você cuidar, o reflexo é positivo. Se você não cuidar, o reflexo, infelizmente, é negativo. Uma dessas dores já te limitou a realizar atividades diárias? Como que é essa condição para você? E eu digo atividades diárias, não atividades esportivas, extenuantes. Eu estou falando de atividades de casa. Para você que está trabalhando em home office, ou para você que já voltou ao seu trabalho aí após o isolamento social, e para você dona de casa. Consegue estender um lençol até o final do colchão, sem pedir auxílio para alguém? Pegar a roupa dentro da máquina, estender no varal? Consegue praticar uma atividade física? Tem vontade de fazer uma caminhada, talvez até brincar com o filho de futebol e sentar no chão com o seu neto e brincar, pintar? Eu tenho um relato interessante de uma aluna que pouco tempo antes de começar a fazer atividade comigo, não conseguia sentar no chão porque tinha medo de não conseguir se levantar por conta de dores tanto lombares quanto no joelho. E um dia ela chegou para mim na aula e falou: "Olha, Felipe, estou muito feliz porque pela primeira vez eu consegui fazer uma brincadeira com meu neto, né? Nós brincamos de desenhar e de fazer corte, colagem, e fiquei sentado ali no chão por mais de 1 hora e consegui ter aquela autonomia, meus movimentos plenos. Você me ensinou aquela atividade de fortalecimento do abdômen, eu fiquei numa posição muito confortável e depois que eu me levantei, não senti nenhum desconforto. Isso é muito gratificante, mas ela procurou ajuda. Essa é a minha pretensão, é poder ajudá-los a retomar a sua autonomia, a sua condição de qualidade de vida, tentando assim, procurando assim, um envelhecimento saudável. E você já deixou de frequentar algum lugar por conta de dores? Eu digo assim, cinema ou teatro, que fica muitas horas sentado, ou igreja, ou que fica muitas horas em pé, ou um show, ou ir a um parque, fazer uma caminhada, você deixou de frequentar? É uma condição muito complexa mesmo. Você já deixou de praticar algum hobby porque a dor era limitante? Então, assim, deixei de dançar. Sempre dancei, sempre gostei de dançar. Agora, ficar muitas horas em pé me incomoda. É um fator limitante. Você foi tirada essa sua autonomia. Então, é um fator que você pode começar a pensar novamente. Uma outra aluna minha também teve um relato bem interessante. Ela, com muitas dores no quadril, nenhuma lesão específica, apenas dores, não tinha sido diagnosticada por nenhum médico, né? Ela estava um pouco acima do peso, esse é até um dos fatores, que a dor dela era incidente. E todas as vezes que ela ia se planejar numa condição de viagem, ela não poderia fazer passeios diários. Por quê? Conforme ela fazia um passeio de um dia, no outro dia ela precisava ficar no hotel se recuperando, descansando do dia anterior que ela tinha passado caminhando muito tempo ou muitas horas em pé, visitando um museu, visitando algum parque. E ela não conseguia realizar um dos sonhos da sua vida, que era visitar a Disney, porque lá tudo é muito amplo, tudo é muito grande, caminha-se muito, fica-se muitas horas em pé. Então, ela já tinha abortado. Então, ela tinha decidido não realizar esse sonho porque o quadril dela não ajudava. Em pouco tempo, em pouco mais de 3 meses de atividade,
ela conseguiu uma condição, uma melhora física absurda. E na sua viagem de férias inicial, né, pós assim o nosso início de atividade, ela já conseguiu fazer passeios diários, sem ficar com aquele desgaste físico absurdo. E no ano seguinte, ela conseguiu mesmo realizar o seu sonho de ir para a Disney e já foi 2 anos consecutivos. Vai, passeia, tem um desgaste físico, algumas dores corporais ficam, mas não é aquela dor articular limitante. E quando a dor te limita a trabalhar? Você que talvez esteja aí fazendo home office, ou talvez a dona de casa, que esteja em casa fazendo as suas atividades, limpando o quintal, varrendo a sala, passando roupa, que são atividades que exigem muito tempo. Esse é o trabalho da dona de casa. Muitas vezes, essa dor, ela tem um nome. Ela chama DORT, D-E-O-R-T, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Essa dor substituiu a antiga LER, que era lesão por esforço repetitivo, porque nem sempre a dor relacionada ao trabalho vem do esforço repetitivo. Muitas vezes ela vem pela força excessiva ou pela má postura, é o que você talvez esteja sentindo aí por conta do isolamento social, home office, muitas horas sentado no sofá, muitas horas trabalhando no smartphone com o pescoço abaixado. E a dona de casa, passando um tempo aí varrendo, passando roupa. Não se preocupe, você não está sozinho. Essa DORT é responsável por 90% do afastamento das pessoas do trabalho. Esse é um dado da Previdência Social. Então, se você tem alguma dúvida, acesse o site lá da Previdência Social, tem toda a descrição dessa pesquisa e, como eu disse, a DORT ela não está relacionada ao esforço repetitivo. Então, uma pessoa que fica dirigindo por muitas horas, um motorista, ele tem uma força, uma capacidade muscular levada ao extremo por ficar muitas horas pressionando o pedal esquerdo na embreagem. Hoje, como o delivery é muito intenso, as pessoas pedem muita coisa em casa, desde mercado, farmácia, compras diversas, o motoboy fica muitas horas sentada em cima da moto, fazendo uma força estática, uma força de postura. Um segurança também, que fica muitas horas em pé. Então é uma força de postura. Atividades que desencadeiam vibração excessiva. Então aquele trabalhador operário de obra que fica com a britadeira em vibração excessiva, também pode desencadear uma sensação de dor. Mas aí às vezes você se pergunta, né? Qual é a maior incidência de afastamento do trabalho, será? Já que ele trouxe uns dados assim tão específicos. É a dor nas costas. Com certeza esse é o campeão. São 269 afastamentos diários. Isso significa que é um afastamento, né? Uma pessoa deixa de trabalhar a cada 5 minutos. Então a dor nas costas é o campeão de afastamentos. Claro que é uma simbologia, né? De como se fala, o campeão, é algo ruim. Outro fator de afastamento do trabalho, outra dor de afastamento, outra DORT, é a dor no joelho. Também ela está lá nos top 10, que muitas vezes ela está relacionada, além do esforço repetitivo, como eu falei anteriormente, da característica desse desconforto, por excesso de peso, por fadiga, por má orientação ou por não orientação de atividade física. Um relato que eu vou trazer agora é de um outro aluno meu, que já é senhor, ele tem 70 anos e há pouco tempo ele teve uma incidência de dor articular no joelho, um inchaço muito grande. Ele nunca teve, né? Ele achou estranho, já que ele praticava atividade física com regularidade, mas uma regularidade questionável. Ele trabalha em escritório durante a semana e durante muitos anos. E durante os finais de semana, ele gosta de caminhar. Só que ele caminha por volta de 20 quilômetros. É uma distância muito grande. O que acontece? Não tem uma atividade de fortalecimento.
a caminhada, ela gera muito desgaste, principalmente se é feito numa distância muito grande. Consequentemente, essa não orientação e esse desgaste articular excessivo, chegando próximo do envelhecimento, né, que ele já está com 70 anos, houve o desencadear de uma lesão articular. Ele passou com ortopedista, ele teve que fazer uso de anti-inflamatório, ele teve que fazer uma punção no joelho, porque houve vazamento de líquido. Hoje ele começou a fazer fortalecimento, já faz por volta de 3 meses, e ele já está se sentindo bem melhor, não houve reincidência de dor articular. Voltou a praticar suas caminhadas, só que agora orientado. Orientei sobre o calçado adequado, sobre o terreno e sobre a quantidade de tempo e distância que ele deveria realizar a atividade. Então, veja bem que nem só a atividade mal orientada leva à causa de dor. Muitas vezes uma atividade não orientada, às vezes você está em casa, acha que conhece, viu no Instagram alguém realizando alguma atividade que você acha que você, quando estava na sua adolescência ou era mais jovem, você conseguia fazer, muito cuidado, principalmente se você está há muito tempo parado em relação à atividade física. E aí, às vezes, agora você pergunta, Felipe, eu me coloco em muitas dessas situações que você explicou aí agora. O que eu faço? Como que eu posso começar a tentar melhorar a minha conscientização para recuperar minha autonomia? Então, vamos lá. Anota aí que tem bastante coisa que pode te ajudar. Primeira coisa, é relacionado ao sono. Como que é o seu sono? Quantas horas você dorme? A recomendação de sono, ela é que seja de 6 a 8 horas. Nem todo mundo consegue. Mas o tempo de sono não é determinante, e sim a qualidade do sono. Como que é a sua qualidade do sono? Você consegue dormir e acordar bem no outro dia? Ou você tem aquele sono interrompido, que a gente chama de sono picado? Você acorda muitas vezes para ir ao banheiro? Você dorme em qual posição? Você dorme virado de lado? Você dorme virado de barriga para cima ou de barriga para baixo? Você dorme e acorda com dor articular? Também tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Vou deixar aqui a descrição para vocês, tá bom? E a questão da alimentação? É um segundo fator de conscientização, levando assim a uma melhor qualidade de vida. Isso vai te ajudar a melhorar na autonomia. Alimentação, claro, se você puder passar com um acompanhamento nutricional é o ideal, mas algumas dicas elas são muito boas para você iniciar essa conscientização. Então vamos lá. Procure comer mais frutas, legumes e verduras. Então tente criar o hábito de consumir alimentos mais próximo do natural. Ele mais próximo do seu nascimento. Então assim, o alimento surgiu. Ele tem uma tabela nutricional? O alimento não tem tabela nutricional. Você não compra o alimento numa embalagem no mercado. Você compra o alimento normalmente numa casca, normalmente num saquinho, que ele foi comprado ali na feira, veio direto do produtor. Agora, quando você tem uma tabela nutricional, é porque esse alimento ele já passou por algum processo. Então, ele já tem a adição de acidulantes, ele já tem adição de conservantes, né? Então, muitos produtos químicos são colocados nesse alimento para que ele dure mais tempo possível, para que você consuma ele de uma forma mais, como que eu posso dizer? Que ele dure mais no seu armário. Então, você já viu algum produtor de banana fazendo anúncio na televisão? Consuma banana, que banana é saudável. Um produtor de maçã, um produtor de manga. Ou você vê lá, a bolacha fulano de tal, ela é ótima para o emagrecimento. Bom, mas a bolacha não nasceu na árvore. Então, muito cuidado com essa oferta da mídia em relação à alimentação. Isso é uma condição de conscientização que vai ajudar um dos seus fatores aí na qualidade de vida, automaticamente na sua melhora de autonomia. Em relação ao trabalho, algo que você pode fazer, você pode programar dentro do seu expediente, são pausas. Então, se você puder, programa seu celular, seu relógio, a cada 1 hora, né? Para ali,
2 minutos, 1 minuto, se você conseguir entre uma reunião e outra, vai ao banheiro, então você já se levantou, você já saiu da sua condição sentado, da sua posição estática, você já consegue ter uma movimentação melhor, você já consegue ter uma circulação de sangue, um retorno venoso melhor das pernas em relação ao tronco. Nessa levantada que você pode ir ao banheiro, faz um xixi, consequentemente você pode ir até a sua cozinha, pega um copo d'água, então evita deixar a água próxima, para que você a cada 1 hora levante e tome um copo d'água. Assim você vai estar criando 2 hábitos, o de levantar a cada 1 hora, que é importante, e o de se hidratar, porque a água ela tem uma condição muito importante na relação da articulação, da hidratação e da condição da cartilagem. Então, em um fator que é o levantar a cada 1 hora, você já consegue associar muitas coisas e vai melhorar a sua autonomia e a sua qualidade de vida. E a sua mesa de trabalho? Ou, no caso da dona de casa, e a sua condição de trabalho? O seu rodo, a sua vassoura, que muitas vezes você passa ali com ele na mão, ele tem uma altura boa ou você fica muitas horas projetado em cima dele? Uma das coisas que você pode usar é um extensor de rodo, para você não ficar pendurado, executando uma força excessiva, uma flexão de tronco, até uma rotação para trabalhar com a vassoura de forma lateral, onde você consegue aplicar uma força maior. Uma extensão de rodo ou de vassoura, você consegue trabalhar com a postura mais ereta. Consequentemente, vai melhorar a sua possível dor nas costas, caso tenha. A sua altura de computador tá boa? Você consegue trabalhar com o computador? O seu braço fica pendurado? Vou te dar uma sugestão. Que tal trocar o mouse de lado? Deixou de usar do lado direito? Usa do lado esquerdo. Nos primeiros dias é difícil para a gente automatizar a condição do cérebro na troca dos botões, mas ajuda também muito na relação de destreza fina. Você vai passar a trabalhar de uma forma melhor e vai deixar de sobrecarregar o seu braço dominante, que está ali o dia inteiro pendurado no computador, e o seu lado oposto, no caso meu, o lado esquerdo, vai facilitar no uso desse mouse, né? Vai ficar com o braço menos influenciado aí sobre o peso, sobre a relação da cervical e o trapézio. Para a dona de casa, uma sugestão que eu deixo caso você tenha um quintal muito grande, que nem eu tenho uma aluna que tem 2 quintais, né? Ela tem um quintal do fundo, a casa dela no meio, e o quintal da frente. E muitas vezes ela falava para mim, nossa, hoje eu estou muito cansada, hoje eu estou muito desgastada. E eu queria saber qual era o motivo. E ela falava, hoje era o dia que eu lavei o quintal. Eu falava, olha, mas uma dica que eu dou para a senhora, que serve para vocês, evita fazer essa atividade desgastante de uma vez só, lavar 2 quintais ou um quintal muito grande. Tenta lavar num dia e a outra parte lava no outro. Eu sei que às vezes é um quintal comprido, fica difícil, não vai deixar água empoçada. Mas vai com calma. Já lavou? Já jogou a água? Vai fazer outra coisa. Ajuda a organizar o almoço, tirar o lixo. Depois você vem e passa o rodo. Não precisa fazer tudo de uma vez, ficar debruçado horas em cima primeiro de uma vassoura, depois de um rodo, talvez depois passando um pano na casa. Você ficou muitas horas executando uma atividade e isso vai gerar aquele distúrbio osteomuscular em relação ao trabalho, que nós falamos anteriormente. Uma penúltima dica que eu deixo também se você puder, já fez aquela pausa no trabalho, tente se alongar. Eu vou deixar um outro vídeo com algumas dicas de alongamentos básicos diários que a gente pode fazer no ambiente de casa, né? Você não precisa ir na academia para fazer um alongamento. E o alongamento ele tem uma condição específica, né? A gente não pode fazer ele de uma forma muito intensa, com uma amplitude articular muito grande, tentando esticar a fibra muscular de forma excessiva. Não, vai com calma. O alongamento ele tem uma característica de relaxamento. Eu preciso fazer com que o músculo descanse e não com que ele tenha uma força elástica, que eu estico e volto ele na posição que ele estava. Ele não relaxou, ele só esticou. Se você pegar um elástico e esticar em casa, ele vai fazer a mesma coisa. O músculo, para essa condição de alongamento que eu estou propondo, é para ele
relaxar, para ele ter uma fibra um pouco mais descansada. Agora, a minha principal dica que eu deixo para vocês é a prática de atividade física. Ela com certeza é o fator preponderante para a sua melhora de autonomia. Porém, caso você tenha se identificado com esse vídeo e tenha alguma dessas dores articulares, essas condições de dor que eu falei, muito cuidado, porque a atividade física, no seu caso, ela precisa ser planejada e bem orientada, como eu falei no relato de alguns alunos meus. Porque caso não tenha uma boa orientação, a chance dessa dor aumentar, evoluir e levar você numa condição pior é muito grande. Então, sempre que você optar por um início de atividade física, procure um profissional de qualidade, vá em busca, tenha confiança no conteúdo que ele vai passar para você. Com certeza, isso vai te ajudar a preservar a sua autonomia, melhorando e retornando para você a sua independência. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se identificou, tem algum amigo que está passando por uma condição parecida, compartilha com ele. Curte aqui o vídeo, deixa aqui no comentário como que eu posso te ajudar. Tem alguma sugestão de próximos vídeos? Fala para mim aqui também, é super importante a sua dica para eu trazer um conteúdo melhor, um conteúdo mais amplo e profundo para ajudar você no dia a dia, nas suas atividades. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, me siga nas redes sociais, vai ter muito conteúdo legal, de boa qualidade, que vai te ajudar futuramente, com certeza.